Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amada família, filhos e filhas benditas, começamos hoje mais um tema da nossa formação. A semana passada falamos do poder extraordinário do sangue preciosíssimo. Recebi já algumas graças e bênçãos e convoquei você a receber também. Como foi a sua semana? Se puder, partilha conosco, testemunha para nós. Hoje vamos falar de algo que muitas vezes a gente faz em nome até da segurança, do bem ou da conquista de algo, mas que pode causar muitos males e que o inimigo pode usar para nos afrontar. O nosso tema de hoje é cuidado com os atalhos. No meu tempo de criança, a gente dizia assim, quem procura atalho, procura trabalho. Então, cuidado com os atalhos. Peçamos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde hoje trazer a luz que dissipa todas as trevas da nossa vida. Que essa formação de hoje amplie a nossa visão, nos dê um entendimento maior, nos conceda um Pentecostes novo com todos os carismas, nos leve a dar voos ao encontro do sagrado, do sobrenatural, nos faça acreditar no impossível, nos faça tocar no invisível. Vem, Espírito Santo, Tu é aquele que realiza a obra do Pai em cada um de nós. Eu te entrego todas essas pessoas que estão na formação. Já quero te louvar, Espírito Santo, porque eu vejo você curando uma pessoa que sofreu uma queda, que passou por um processo cirúrgico e que ficou sequelas terríveis, e você está curando completamente essa pessoa. Também pessoas de dor de cabeça. Cuidado com os atalhos. Ainda estamos no nosso caminho à terra prometida. Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 18. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse, talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Olha só, nem sempre o menor caminho é o caminho que Deus quer. Às vezes precisamos ir para o enfrentamento. Humanamente, todo ser humano gosta de criar atalhos, gosta de levar vantagens, gosta de sair na frente, gosta de viver seguro naquilo que faz e evitar o caminho da cruz. A nossa primeira frase ao motorista do veículo que opera por um aplicativo é com frequência essa. Talvez tenha muitos aqui conosco na formação. Por gentileza, você pode seguir o aplicativo para fazermos o caminho mais rápido? Quando a gente vai usar o aplicativo numa viagem, a gente sempre procura o caminho mais rápido. Estou com pressa. Estamos sempre com pressa. Porém, na vida espiritual, Deus pode nos conduzir por caminhos que não são os mais rápidos, mas certamente são os caminhos mais acertados, porque são os preferidos por Ele. Por isso o livro do Eclesiástico, capítulo 2, vai dizer, sofra as demoras de Deus. Prepara a tua alma para a humilhação. Prepara a tua alma para a provação. É no cadinho da humilhação que se experimentam os homens agradáveis a Deus. Assim como é experimentado, purificado o ouro e a prata no fogo, quando enfrentamos, quando vamos para o combate, ou nós seguimos o caminho de Deus para encontrar a purificação e a vitória perfeita, ou nós iremos ter problemas mais cedo ou mais tarde. Gostamos muito de atalhos. A nossa primeira
iniciativa de buscar o atalho parece ser boa, mas pode nos levar depois a um caos. O povo de Deus teria preferido ir pelo caminho da Filistéia, onde hoje se localiza a faixa de Gaza, o qual de longe seria o caminho mais rápido. Com efeito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos, fala a palavra de Deus pelo profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Assim nos diz o Senhor. E ele fez com que o povo desse uma volta no deserto, para que pudesse estar mais preparado para as provações que enfrentaria. Assim é na nossa vida. Veja, deserto não é castigo. Deserto é local de adestramento para aquilo que vamos enfrentar. É local de preparação. E muitas vezes no deserto nós achamos que estamos abandonados. 2 caminhos, irmãos. Sempre temos a escolher e sempre precisamos escolher o caminho do bem. Olha só, Deus nos pede paciência e muitas vezes nos prova adiando uma graça pedida, adiando mesmo uma mudança no coração e a aquisição de uma virtude, para que possamos nos treinar para o combate espiritual. Eu dizia 2 caminhos, 2 atitudes na vida: buscar o mais cômodo e agradável, regalar o corpo e fugir do sacrifício e da penitência, ou buscar a vontade de Deus, ainda que custe ter os sentidos guardados e o corpo sob o controle. Viver como peregrinos que levam o estreitamento necessário e se entretem pouco nas coisas, porque estão de passagem, ou ficar ancorados na comodidade, no prazer ou nos bens temporais, utilizado como fins e não como simples meios. O primeiro desses caminhos conduz ao céu, o outro à perdição. E são muitos os que andam por ele. Temos que nos perguntar hoje na nossa formação: com frequência, por onde caminhamos e para onde vamos? Dirigimos diretamente para o céu, ainda que não faltem derrotas e fraquezas? Andamos pela senda estreita? Qual é realmente o fim dos nossos atos? Essas perguntas nós precisamos fazer todos os dias. É assim o nosso processo de conversão diária, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. A conversão se realiza na vida cotidiana, por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Ou seja, resumindo isso, nós podemos dizer: tomar a cruz cada dia, seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Vamos, mas paciência e perseverança são armas que precisamos ter no caminho rumo ao céu. Nada de atalhos. E nós não nos devemos esquecer que o Senhor está conosco, está ao nosso lado. Ainda que não o vejamos, Ele está lá. Após um duro combate, Santo Antão conta contra os demônios. Santo Atanásio descreve um diálogo entre o Pai e os monges e o Senhor. Depois de várias tentativas, rangiam os dentes contra eles, furiosos por serem eles vencidos e não ele. O Senhor não se esqueceu do combate de Antão e trouxe socorro. Levantando os olhos, viu o teto como aberto e um raio de luz descendo até ele. Os demônios haviam desaparecido.
A habitação estava novamente intacta. Consciente do socorro, respirando mais tranquilo e aliviado de suas penas, interpelou a visão: onde estás? Por que não aparece desde o começo para fazer cessarem minhas dores? Ouvia-se uma voz: eu estava aqui, então, esperava para te ver combater. Já que resististe e não foste vencido, serei para sempre teu socorro e tornar-te-ei célebre por toda a parte. Ao ouvir essas palavras, ele se levantou e orou. Meus irmãos, com Deus é assim. Deus sempre espera a nossa reação. Não busque atalho. Lembre disso. Quem busca atalho encontra muito mais trabalho. Olha, uma vez também São Bento precisava fazer um caminho e tinha uma pedra que centenas de homens não conseguiam movê-la, não tinha como tirá-la. E ele levantou e disse: eis a cruz do Senhor, fugi potências infernais, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E o demônio saiu e 2 homens moveram aquela pedra que nem 100 homens conseguiam mover. As pedras, elas precisam ser removidas do caminho. Não buscar atalho, não deixar para depois. O que preciso tirar da minha vida, tirar do meu caminho, que está atrapalhando eu de prosseguir, ou que vai me fazer desistir, eu preciso tirar. Não posso tardar e não posso regredir. Aquele que põe a mão no arado e volta a olhar para o céu, volta a olhar para trás, não herdará o reino dos céus. Eu vivo essa experiência, muitas vezes eu fico atemorizado diante da agenda, dos compromissos, das viagens, às vezes tendo que ficar 30, 40 dias fora do país, longe da família. Eu entro em desespero e às vezes quero encurtar o caminho. E no entanto eu percebo, quando volto da missão, como foi bom ter percorrido aquele caminho mais longo que Deus queria para aquele tempo. Quantos milagres, quantas graças. Quero orar por você agora. Senhor, liberta-nos hoje de todo o espírito de preguiça, de querer levar prazer, de querer buscar sempre o caminho mais fácil, não tendo a paciência de te escutar e de perseverar e seguir aquele caminho que tu nos mostra. Dá-nos hoje também, Senhor, com a graça do teu preciosíssimo sangue, a cura de todas as doenças do corpo e da alma. Pelas lágrimas de sangue da Virgem Maria, afasta de nós todos os espíritos malignos. Como enviaste a Santo Antão aquela luz que iluminou e fez com que ele visse o demônio sendo destruído. Que nós possamos, Senhor, também hoje ter essa luz para encontrarmos a coragem do enfrentamento, do martírio. A palavra testemunho significa martírio, que nós possamos testemunhar o Senhor. Não busque a facilidade, busque a vontade de Deus. Não queira chegar antes, chegue no tempo de Deus. Olha, meus irmãos, ainda para terminarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero trazer essas perguntas. Tenho percebido que os caminhos de Deus não são os meus, aceitando os caminhos por onde Ele me leva? Tenho tido paciência com as demoras de Deus? Dou graças a Deus por aquilo que Ele me dá e por aquilo que Ele me nega? Lembra, se Deus não nos deu algo, é porque aquilo não nos ajudaria.
Se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Que nesta semana você possa fazer uma semana de jejum. Tire um dia da semana para jejuar. E nesse jejum você vai ver quanta fortaleza para os combates. Se você puder também nessa semana, conquiste novas pessoas para as nossas redes sociais. Compartilhe essa formação. Nos ajude baixando o nosso aplicativo e nele sendo um assinante mensal ou anual. Temos a graça de estar vivendo todo esse tempo da misericórdia. Nosso livro, Nosso Milagre Maior, a misericórdia no dia a dia, o cerco de Jericó, libertando locais contaminados pelo demônio, todo o nosso material, que é sustento também para toda a missão que vive da providência. Você pode também, pelo doações.ironespudaro.com.br, se tornar aí alguém que alimenta e sustenta, mas se torna também merecedor de todos os méritos dessa evangelização e evangelizador conosco. Se você quer agora, concretamente, nos ajudar ou conseguir pessoas para nos ajudar essa semana ainda, manda pelo Pix 4299-108-2740. Deus te abençoe com a parresia. Deus está curando uma pessoa com câncer na língua e uma pessoa de uma insônia que sofria há mais de 15 anos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem, conquiste novas pessoas para a nossa formação.